Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Corinthians após essa derrota para o Red Bull Bragantino no finalzinho da partida pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte da ESPN onde os analistas analisam essa derrota. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Corinthians produziu ofensivamente, especialmente, né? Teve alguns bons momentos no jogo. Ali no final do primeiro tempo já aumentou a rotação, conseguiu pressionar mais. Tanto é que, para mim, o melhor jogador do Red Bull Bragantino foi o Lucão. Fez 6 defesas no jogo, defesas difíceis, como aquele chute cara a cara com o Você conhecia o Lucão, Breler? Conheço, teve base boa o Lucão. Passou pelo Vasco. Você sabe. O Tetra conhece bem o Lucão também. Já pegava isso tudo, Tetra? Inclusive, quando eu estava no Vasco como auxiliar técnico do Jorginho, a gente observava muito ele na base já. É bom Brilhava, goleiro. A seleção brasileira de base, muito bom goleiro, bom goleiro. E hoje, para mim, foi o nome do jogo. Pegou muito. O Corinthians, é claro, pecou sim na efetividade, alguns gols que não pode desperdiçar. Pecou no primeiro tempo por falta de organização ofensiva. O Corinthians estava muito desencaixado ali com o Romero nessa formação. Depois, no segundo tempo, melhora. Mas eu vejo que o Corinthians foi castigado e prejudicado, na minha visão. Não foi absolutamente nada. O pênalti do Kaká no Vinicinho, para mim, uma invenção da arbitragem e com o VAR chancelando, chamando o Bruno Arleu. Na verdade, a responsabilidade maior é do Rafael Trace. Total. O Bruno Arleu, a gente já conhece a peça. Mas o árbitro principal também, Plihal, nessas horas precisa ter personalidade. O cara viu no campo que não foi nada, não teve impacto para derrubar o Vinicinho e vai no VAR e muda de opinião. Então, totalmente condicionado. Para mim, o Corinthians, além de ter sido castigado pelo gol no final, foi prejudicado. E aqui, de novo, não é demérito ao Red Bull Bragantino, a campanha é excelente, mas pelo que produziu no jogo, Corinthians merecia pelo menos um empate. Não é um futebol vistoso, o Corinthians com o Dorival, 4º empate consecutivo, é um resultado, agora, quarto jogo. Que foi na última bola. 4º jogo sem vencer consecutivo no Campeonato Brasileiro. No meio do caminho teve aquele jogo contra o Huracan que custou a desclassificação na Sul-Americana, mas ponderando isso, hoje o resultado para mim está mais condicionado a erro de arbitragem e ao goleiro adversário, o Lucão, que fez uma partidaça. O fato de ter acontecido no 0-0, né, Silas, acaba condicionando a arbitragem e a partida, né? Muda tudo. Não, sem dúvida nenhuma. E você vê que é unânime, né, Plihal? Você viu que não foi... Daqui a pouco a gente vai ouvir a nossa Renata Ruel para ver se ela vai ser voz discordante. O Zinho também achou que não foi, Breler também. Eu também achei que não foi pênalti, não foi nada. Então, ele teve a chance de acertar no campo e depois de confirmar com o VAR. Mas não, foi no VAR, como disse o Breler. O Breler mudou de ideia, mudou de opinião e acabou, sim, prejudicando o Corinthians. E como disse bem o Breler também, o Red Bull não tem nada a ver com isso. O Sacha, muito menos, foi lá, fez o gol de pênalti. E no final do jogo, o Thiago Borba, que entrou, que poderia ter sido até expulso no intervalo, porque ele, do banco de reserva, arrumou uma confusão ali, a hora que os dois times estavam entrando pro descanso. Né? Deu confusão no túnel. Mas entrou e fez o papel dele, né? Eu acho que ele entrou no lugar do Isidro Pita, né? Saíram os dois atacantes titulares de uma vez. E foi muito bem, além, óbvio, do Lucão, como o Breler já mencionou aqui. E para mim, o John também fez um excelente jogo. E assim, o Dorival, na hora que é marcado o pênalti, ele já vai ali, depois você vai ouvir. Certamente o Dorival vai bater nessa tecla do pênalti. E aqui, quando acontece com o Corinthians também, a gente sobe o tom, não em relação ao Corinthians, mas à arbitragem. Então, o Corinthians recentemente, 2023 e 2024, 2 jogos contra o Grêmio na Neoquímica Arena, foi beneficiado em 2023 pela não marcação daquele pênalti no Yuri Alberto e também a marcação do pênalti no Romero no ano passado. Dessa vez, para mim, são situações parecidas, porque são erros absurdos de arbitragem e esse é mais um. Aquela perna do Kaká, como não tem impacto, não dá para interpretar isso como obstrução. Você acha que tem um pouco de pegação de pé porque foi com o Kaká? Mas o árbitro não pode marcar jogador dessa forma. E o Kaká é imprudente ao levantar a perna, de fato. Você acha que ele foi imprudente? Eu acho que foi. Vocês, ex-atletas, Silas e Zinho, acham que o Kaká foi imprudente no lance? Para mim, ele para. Ele vai para tentar... Acho que ele até dá uma segurada na perna. Ele dá uma segurada. E o Vinicinho ali acentua o movimento, a queda, inclusive. Mas ele levanta muito a perna, Silas, e corre esse risco. Mas ainda assim, acho que ele voltou atrás a tempo de não cometer infração. E o árbitro, se tem a visão do campo... E o principal,
o VAR viola o protocolo ao chamar, porque é um lance interpretativo. O Trace gosta, né? Não, e aí... Mas, o Trace gosta. E aí, Plihal, qual é o roteiro? A CBF vai interpretar isso como um erro, porque não tem como fugir da realidade, vai dar a tradicional geladeira... O Bruno Arleu pegou uma geladeira outro dia. E não adianta nada, não resolve o pior é problema. alguém pagar por esse erro, né? Em algum jogo, na sequência, algum time... E hoje o Corinthians, que já foi beneficiado em outras ocasiões, como eu citei aqui contra o Grêmio, é prejudicado por uma interpretação esdrúxula do VAR, uma falha de arbitragem conjunta, quando o árbitro, num primeiro momento, acertou com a interpretação de campo, com o cheiro da grama. Aí é inaceitável, não dá, e o Corinthians vai reclamar com razão. A gente vai discutir aqui as coisas que o Corinthians ainda tem para evoluir, mas diante disso, de um pênalti marcado dessa maneira, para mim não dá para comentar o jogo e o que foi o resultado sem falar desse erro. A geladeira do Bruno Arleu se deu neste campeonato, no comecinho, naquele lance de pênalti de Sport e Palmeiras, que deu a vitória ao Palmeiras no finalzinho. No Rafael Veiga. No Rafael Veiga, exatamente. Duas coisas eu quero saber do Zinho. Primeiro, se ele reforça a opinião aqui da nossa bancada de que não foi nada. E segundo, se ele acha que o Kaká, de alguma maneira, foi imprudente no lance. Não, também, assim, eu fiquei na dúvida até se... porque ele está fora da área, né? Quando ele salta ali para tentar cabecear o jogador do Bragantino. Eu fiquei até nessa dúvida se ele já estava dentro da área ou não. O contato teve ali, mas o pé dele ainda estava fora da área. Fiquei nessa dúvida. E também eu não tive uma certeza de um toque, de desequilibrar o atleta. O atleta também não tinha a bola dominada, né? A bola estava no alto. Mas acho sim que o Kaká foi imprudente, porque se você for ver no lance, o atleta do Bragantino não tem o domínio da bola, ainda está buscando chegar na bola, né? Não tinha necessidade com aquele pé tão alto e acabar correndo esse risco, né? Agora, é um absurdo essa intervenção do VAR, se o próprio VAR, tá vendo? Ele está bem fora da área, aí está entrando ali, não sei... E ele não está com esse domínio de bola, né? Porque tem um outro jogador já chegando na cobertura. Sim. Então o Kaká também não foi bem no lance, né? Sim. Vamos ouvir a Renata Ruel, nossa especialista, sobre esse lance, o pênalti dado pelo VAR, pênalti que serviu para o Bragantino abrir o placar. Que cobrança do Sacha, né? Aí foi o Sacha, que não tem nada a ver com o Pato, cobrou o pênalti muitíssimo bem contra um goleiro que se sai muito bem nos penais. Fala, Renata! Olá a todos, olá, fã de esporte, Brasileirão voltou e as polêmicas de arbitragem também. Corinthians e Bragantino, pênalti marcado a favor do Bragantino. O Bruno Arleu no campo de jogo não marcou nada, aí vem aquela demora do VAR, o VAR sugere revisão, o árbitro vai lá e volta atrás. A regra do jogo fala em jogo perigoso, que é quando o jogador faz uma ação que coloca em risco a integridade do adversário, corre o risco de lesionar o adversário ou impede esse adversário de seguir com a bola, disputando a bola. Quando você tem jogo perigoso sem contato físico, é tiro livre indireto. Com contato físico, tiro livre direto. A questão é você analisar a jogada como um todo. O defensor, ele levanta a perna até um pouco demais, sim. Mas ele recolhe essa perna, você vê que ele tenta evitar o impacto. E não é na altura do rosto do adversário, é na altura aqui do peito. Essa ação de tentar recolher, de tentar diminuir o impacto e a altura que a perna tá, para mim não caracteriza jogo perigoso. Ele, na ação dele, não coloca em risco lesionar o adversário. Tanto que o adversário, ele sente contato e já joga o corpo. Para mim não é o suficiente para gerar impacto na ação do adversário. Eu não vejo penalidade no lance. Não vejo pênalti para se marcar ali. O jogador, ao levantar a perna, pode até sim, muitas vezes, correr o risco. Mas aí mostra mais uma vez a falta de critério da nossa arbitragem. Por quê? Porque logo na primeira rodada nós já tivemos lances de realmente jogo perigoso, de pé, na altura do rosto do adversário, que a arbitragem não marcou absolutamente nada. Então, para mim, além da ação, conforme a regra do jogo e analisando ali o lance, não ser penalidade, erra a arbitragem e mais uma vez mostra a falta de critério da arbitragem brasileira.
Boa, Renata. Então deu unanimidade para erro da arbitragem no pênalti marcado para o Bragantino no primeiro tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. O Red Bull fez o gol da vitória na última bola. Bom, arbitragem é um caso perdido no Brasil mesmo, né, Breler? Não. A gente discute de teimoso. E, Raul, e ainda mais depois de um Mundial de Clubes, em que a arbitragem foi bem, via de regra não houve nenhum absurdo, e a gente volta para o futebol brasileiro já com esse banho de realidade, com esse pênalti marcado já contra o teve Corinthians. No meio da semana, na Copa do Nordeste, um pênalti marcado para o Bahia no jogo contra o Fortaleza, também é absurdo. Então, e aí isso se acumula sem a gente perceber um caminho de evolução de fato, porque vai repetir a mesma solução. Nesse caso, o que facilitou demais para o Bruno Arleu não marcar no campo foi o comportamento do Vinicinho. O Vinicinho se joga claramente ao sentir um mínimo contato. Então, o Kaká recolhendo a perna, um lance em que marcar o pênalti precisa ter, assim, mas muito boa vontade, ainda mais olhando, porque tem lance que na imagem você dá falta com certeza, no slow motion. Nesse daí, mesmo com imagem, mesmo parando, o comportamento do atacante adversário dá o tom. E a interpretação do Bruno Arleu, Plihal, para mim, e olha só, tá de frente, não há nenhum motivo para o VAR chamar. Porque se o Bruno Arleu tivesse encoberto, longe da jogada, tivesse ali alheio ao lance, ele tá olhando de frente, muito próximo, tem todos os requisitos para valer a decisão de campo e o VAR chama. Então, para mim, tem assim o trace com essa postura hiperintervencionista, mas tem também a falta de personalidade completa do Bruno Arleu de marcar esse lance. E aí, independentemente do time prejudicado, é o mais do mesmo no futebol brasileiro. E mostra que a gente não aprende nada com as melhores práticas do futebol mundial. Se na grande vitrine, que foi o Mundial de Clubes, os árbitros brasileiros não conseguiram assimilar a baixa intervenção do VAR e a necessidade de ter personalidade para marcar os lances no campo, aí eu vejo que a gente está remando contra a maré, remando contra a tendência do que acontece nas maiores ligas do mundo e nos maiores campeonatos. Os tempos mudaram, fã do esporte. Em outra época, isso não acontecia em jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, não. E tem mais um dado que o João Gonzalez me falou hoje na redação. Quantos gols anulados do Corinthians esse ano em casa? 6 gols anulados do Corinthians na Neoquímica nesta temporada de 2025, Zinho. Mesmo em casa contra um time menor, o Red Bull Bragantino está muito bem, super estruturado, voando baixo, mas é menor do que o Corinthians acaba sendo prejudicado. Assim, a gente aqui, se antes não tinha isso, a gente condena um erro e uma falta de critério, como a Renata falou. Né? A gente vai ver durante o campeonato lances igual a esse aí ou semelhantes, e alguns não vão marcar, outros marcam. Não existe o critério. E eu estou muito com o Breler no que ele falou. O árbitro está de frente para o lance, está enxergando tudo. Né? Aí não aprende como a gente viu na Copa do Mundo. Né? Intervenção mínima. Né? O que o árbitro, na interpretação dele, marcou ali é o que vale mais. Né? Acho que tem lances que aí sim, foi fora da área, foi dentro da área, pegou na mão, não pegou na mão, dá uma olhada, essa entrada, aí, às vezes o lance é muito rápido, o juiz não vê, né, que o cara tava com o pé mais alto, aí tudo bem, mas um lance como esse aí é o árbitro no campo que decide, não adianta. Aí vem, interfere, fica mostrando em câmera lenta, mostra ali, acho que querendo convencer o árbitro. Eu não tô tirando a responsabilidade do Bruno Arleu, não. Eu acho que ele também está no pacote, mas eu coloco muito mais no VAR nesse lance aí. Trazendo um breve comentário dessa derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, derrota decepcionante. Na volta do Brasileirão, o Timão precisava da vitória para começar a pensar em coisas maiores no campeonato, até porque na quarta-feira tem um jogo complicado contra o Ceará, lá em Fortaleza, e era obrigação vencer esse jogo em casa, até pelo período de descanso que a equipe teve. Teve chances claras, não foi pênalti na minha opinião, não foi pênalti, acredito que boa parte da torcida também não tenha acreditado que tenha sido pênalti, mas enfim, criou chances, algumas claras, 2 chances claras o Romero perdeu, o Martínez também perdeu um gol claro no primeiro tempo, e aí a falta de eficiência acabou resultando nesse resultado. No final da partida, onde era para o Corinthians pressionar o Red Bull para
conseguir sair com a vitória. Acabou acontecendo ao contrário, o Red Bull Bragantino que pressionou mais e acabou saindo com um gol no finalzinho da partida, resultado que deixou o Corinthians mal na tabela. Como podemos ver na tabela, o Corinthians com essa derrota está na 11ª colocação com 16 pontos. E na próxima rodada vai encarar a equipe do Ceará, que está na frente do Corinthians, também com 16 pontos, ou seja, vai ser um confronto direto para tentar subir na tabela. Enfim, é um breve comentário aí, amanhã trago mais vídeos com mais informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!